Quem está certo, Bolsonaro ou Moro? Quem está certo, o presidente ou o ex-juiz da Lava Jato? Eu ia postar um vídeo sobre um outro tema, mas muita gente me mandou direct no Instagram, até fiz uma pesquisa na comunidade do YouTube e escolheram esse tema aqui para eu comentar e opinar sobre. Eu quero gravar por dois motivos. O primeiro porque tem muita gente que não entendeu e não está entendendo o que está acontecendo ainda, se ele deu ou não um tiro no pé, né? E o segundo é que as pessoas perguntavam o que eu acho que está por vir. O mercado vai abaixo, tudo, o pior só está começando agora, o que vai acontecer? Então eu quero dar a minha opinião sobre isso. Não dá para negar que no meio de uma crise sanitária como essa, nunca vista do corona, junto com uma crise econômica que é o excesso de desemprego, baixo consumo, uma crise política sim, pode prejudicar ainda mais, como a gente viu já os resultados do mercado da sexta-feira. Agora, antes de começar esse vídeo, eu quero falar e deixar claro algumas coisas. A primeira é que eu sempre gosto de dar minha opinião sobre os fatos, né? E a minha opinião não é a verdade absoluta, eu aceito sim a sua discussão e a sua opinião. A gente sempre faz um debate aqui embaixo nos comentários. Agora não deixa ninguém cercear a sua opinião. Se você quer opinar, opine. Né? Não venha com aquele discursinho de não pode falar de política. O povo não pode falar de política. Pode sim, fale, tá? Só que deixe sua opinião com respeito, com educação. Né? Escute o vídeo todo e depois você forma a sua opinião e a gente vai manter um debate super legal aqui embaixo, tá? Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, eu vou mostrar os fatos do que aconteceram e no final eu deixo o que eu penso sobre. Agora, começando, eu particularmente não gosto daquele conceito de político de estimação. Eu acho que o primeiro que começou foi o próprio Paulo Maluf, que é o ex-prefeito de São Paulo, e ele era conhecido publicamente pela política do... ele rouba, mas faz, né? E essa política dele garantia a eleição, reeleição, ele podia indicar alguém, e até hoje, por mais que ele já foi condenado, né? Ele tá por lavagem de dinheiro e caixa 2, ele tá cumprindo prisão domiciliar, ele fez muita coisa assim, né, na área da construção civil. Então, construção civil, obra pública, a gente já sabe que na maioria das vezes acontece. Acho que o próximo ícone, que é o político de estimação, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, como o Maluf, ele fez muitas coisas boas, mas também roubou muito, né? Acho que o principal deles, ele fez a maior inclusão social do país, ninguém pode negar isso. Ele aumentou a classe média, vamos falar assim, o consumo da classe média, só que ele também está sendo julgado em 6 processos, sendo 2 ele já foi até condenado e também está cumprindo pena domiciliar, né? E eu acho que o próximo político aí, que muita gente está tendo como político de estimação, isso pode magoar muita gente, né? Quando alguém fala alguma coisa que diferente do que você pensa, mas infelizmente está se tornando isso, que é o Jair Bolsonaro, né? O presidente, ele criou uma legião de fãs e de seguidores muito forte, né? Com base na economia liberal do Paulo Guedes, com base na segurança pública do Moro, anticorrupção com a força da Lava Jato, e ele foi eleito nisso. No entanto, tem gente que está cegamente seguindo ele, indiferente do que acontece. Eu não estou falando se ele está certo ou não. Pera. Então, assim, eu particularmente não acho que a gente deve ser malufista, que a gente não deve ser Lula livre, que a gente não deve ser bolsominion. Nenhum extremo é saudável. Eu acho que a gente tem que gostar sim das ideias, atos, ações, planos, estratégias, o que aquele político tem feito de errado, e não confiar nele ou não confiar nele em si, tá? Então, assim, exemplo, se você pegar, por exemplo, aquele meu vídeo que eu gravei dia 16 de março, falando sobre a quarentena vertical, né? Então eu tenho feito uma grande campanha, né, para as pessoas poderem trabalhar na quarentena vertical. Não precisa fechar tudo ao mesmo tempo. Feche progressivamente diferentes estados de maneiras diferentes. Essa é a minha opinião. Logo depois, em seguida, o presidente, né, o Bolsonaro, falou que queria que as pessoas trabalhassem. Então todo mundo que queria trabalhar foi rotulado de bolsominion. E quem queria ficar em casa era a galera anti-bolsominion. E eu não acho que é assim. Você querer trabalhar só porque coincidentemente o presidente apoiou isso, não me faz ser cegamente um fã dele. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, tá? Então, de novo, qualquer extremo é ruim, né? Vamos se basear em fatos e ideias e não sobre uma pessoa. É a mesma coisa que está acontecendo agora, que tem um monte de gente nos comentários xingando os chineses, que eles criaram um vírus. Eu até vou gravar um vídeo sobre isso, com a minha opinião, mas é injusto, gente, vocês xingarem 1,5 bilhões de pessoas
porque alguma, né, vamos falar assim, talvez a cúpula do Partido Comunista omitiu algumas informações. Você não pode julgar um país ou todo mundo ali por causa disso, senão a gente deveria ser julgado também na época da Lava Jato, que repercutiu internacionalmente. Brasileiro não pode ser de confiança. Olha só, alguns políticos roubaram, todos os brasileiros são sacanas? Não é assim, gente. Então, dados esses devidos avisos e disclaimers aí, vamos voltar com a notícia. Então, o Sérgio Moro anunciou nessa sexta-feira agora sua demissão, que foi pela decisão de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, que era o Maurício Valeixo. Então, mesmo que no ato do apontamento em si, Bolsonaro esteja amparado pela Lei 13.047 de 2014 da Dilma, Moro alega que tinha carta branca para tomar as suas decisões. Então, Moro também acusou o presidente que a intenção da troca era para interferir nas investigações da Polícia Federal e até mostrou um print com uma troca de mensagens com o Bolsonaro. O Bolsonaro, no mesmo dia, fez um pronunciamento acusando o ex-ministro que pediu uma vaga no Supremo Tribunal em troca da exoneração do Valeixo, entre outros, né, vocês podem ver o pronunciamento completo, vou deixar o link na descrição do vídeo. É importante ver o print do Moro, né, a data, pelo menos a hora ali, quando ele recebeu a mensagem, 1 minuto depois ele já tirou o print. Então, o que algumas pessoas estão falando é que ele já estava, assim, buscando coletar prints e provas, porque ele já tinha ideia do que ele ia fazer. E quando você já tem ideia de um plano maior, é mais fácil de você buscar e criar algumas provas, né? E agora, qual crime que o Bolsonaro está sendo acusado pelo Moro? Por supostamente interferir nas investigações da Polícia Federal, Bolsonaro ele pode ser apontado por crime de responsabilidade baseado na Lei de 1079 de 1950. A acusação estaria baseada no inciso 4 do artigo 9º de expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. E agora? O processo então foi para o ministro Celso de Mello, que foi sorteado, né? E ele é um dos ministros mais críticos ao Planalto, né, do STF. Ele foi o relator, ele é o relator, né, do pedido da abertura de inquérito que foi enviado à corte contra o presidente Jair Bolsonaro. No pedido, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede que sejam avaliadas as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente. Aras também mira o ex-juiz da Lava Jato, que pode ser denunciado por denunciação caluniosa, caso não consiga comprovar as alegações que fez. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as diligências devem apurar a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Após essa etapa do processo, o Aras decide se oferece ou não a denúncia contra o presidente e os demais envolvidos, né? Se a denúncia for aceita pelo Supremo, de acordo com a Constituição, nos casos de crimes comuns, o presidente fica afastado do cargo enquanto as diligências, né, enquanto as investigações estiverem em andamento. Agora, quem está certo, Bolsonaro ou Moro? Isso, infelizmente, a gente vai ter que esperar as próximas semanas dizerem, né, quais acontecimentos e quais provas vão ser apresentadas, mas eu quero deixar a minha opinião. Infelizmente, ser presidente de um país, principalmente eu acredito no Brasil, não é ser igual a ser um CEO, um executivo de uma empresa, né? Um executivo tem carta branca para reduzir custo, fazer demissões, contratar a melhor pessoa, investir numa obra ou numa ação que vai trazer o melhor retorno. E ser presidente de um país, às vezes, vale mais você ter apoio do Congresso do que o próprio apoio popular. Até uso como exemplo, lembra do presidente Temer, que teve um dos maiores índices de rejeição da história, mas ele conseguiu se manter no poder, conseguiu até aprovações boas para o Brasil naquela época, porque ele tinha o apoio do Congresso. Então não dá pra gente prever quem tá mentindo agora, não dá pra gente fechar o olho e gritar mito, Moro mentiroso, e não dá pra gente fechar o olho, falar Moro é a justiça, Bolsonaro mentiroso. A gente vai ter que esperar, porque tem sim um jogo de interesses, né? Essas instabilidades políticas devem durar sim nas próximas semanas, que afetam investimentos estrangeiros, que afetam sim o desenvolvimento econômico do Brasil. Agora, na minha opinião, o governo Bolsonaro foi eleito por 2 pilares fortíssimos da opinião pública. O pilar do liberalismo econômico, do Paulo Guedes, que era a redução dos custos do governo, menos intervenções do Estado, mais privatizações, né? Menos Estado, mais mercado. E nesse momento é perceptível que ele não está feliz com os acontecimentos atuais, né? Parece que ele está balançado.
E o outro pilar foi o pilar da segurança pública e da justiça, que vinha da carta branca dada ao Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato, né? Então, apesar do Moro ter políticas contra de Bolsonaro, porque o Moro é a favor do aborto, ele é a favor do desarmamento da população, ninguém dá para negar que uma grande parte da população votou no Bolsonaro por causa do Moro. E não tem também como negar que o Bolsonaro sim perdeu uma parte do seu apoio político, tem sim uma crise política, ainda mais com essa instabilidade do Guedes, né? Agora o presidente vai ter que fazer escolhas difíceis, que é caminhar para a velha política que ele tanto criticava, né? Ele vai ter que talvez dividir mais alguns ministérios, lotear alguns cargos para ganhar o apoio do centrão. E para falar linguagem clara para todo mundo, no Brasil, se você é político, você tem acho que duas escolhas. Ou você tem apoio do Congresso, do Centrão, que é o cara que está ali, eu apoio essa causa e apoio a outra, ou você se mantém no poder. Então é complicado, né? Afinal, o que parece no Brasil como político é que você tem apenas sempre duas escolhas. Ou você tem o apoio do Congresso, negocia cargos, condições e se mantém no poder, ou eventualmente você vai ser derrubado, mantendo seus princípios, sendo cabeça dura, você acaba sofrendo as consequências de um processo de impeachment pelo Congresso, um processo do STF que ganha apoio do Congresso, e a gente pode esperar a mesma coisa em 2022, seja com Moro, seja com Lula de novo, Bolsonaro, Mandetta, Dória ou qualquer outro candidato. Eles vão ter que ceder ao centrão, manter a sua opinião, né, ou não. E assim, para mim, gado de esquerda ou gado de direita é o mesmo, é o que é cegamente escolhe o político e não os seus atos. E afinal, this is Brasil, né? Aqui é muito complicado, a briga de um presidente e um ex-ministro é muito mais embaixo, tem muita coisa que a gente não sabe, e é importante sempre você ouvir diferentes opiniões, diferentes ideias, antes de tomar a sua. Não existe nada absoluto. Até o próximo vídeo.